Bom dia, pessoal. Começando mais uma aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a música do século 20 e 21, as inovações tecnológicas a partir do século 20. Como vimos anteriormente, Thomas Edison foi um grande inventor na área musical. Seus inventos deram origem a muitos outros aparelhos, transformando a distribuição da música e dando um novo significado à indústria fonográfica, que até então era modesta. Alguns anos depois, com a criação do gramofone, e com isso surgiu o disco plano. Em seguida, houve um aumento da produção em série e, como consequência, um aumento do consumo por uma parcela maior da produção. Em 1949, surgiram aí dois tipos de mídia: os pequenos discos de vinil de 7, o EP, com duração de 8 minutos em cada lado, e os discos de 12, LP, com cerca de 20 minutos em cada lado. Em 1979, a marca Sony lançou ao mercado o primeiro Walkman do mundo. Batizado como Sony TPS-L2, foi o primeiro aparelho portátil capaz de produzir músicas em fitas cassete. Esse aparelho popularizou-se rapidamente por ser prático, pequeno e de fácil transporte. Ainda na década de 1970 e 1980, a indústria fonográfica viveu seu auge, no momento em que o mundo acompanhou o crescimento de um dos maiores fenômenos da história da música, Michael Jackson. O começo da era digital. Em 1982, foi lançado o primeiro CD. A indústria fonográfica demonstrou que ainda era capaz de se reinventar. A Philips apostou com a Sony no desenvolvimento dessa mídia, baseando-se em uma tecnologia de leitura óptica. Assim deram início à era digital, a indústria fonográfica, o que foi o divisor de águas. O primeiro CD produzido foi de poucas vendas representativas. A aceitação da nova mídia foi tão grande que o CD só começou a perder espaço no mercado no final do século XX com o surgimento do formato MP3, desenvolvido pela Universidade da Alemanha. A principal característica do MP3 é a compressão, que reduz cerca de 90% do tamanho dos arquivos digitais do áudio. Isso tornou mais viável a transferência da música pela internet. A evolução foi tão rápida que em poucos anos milhares de músicas estavam sendo transferidas e trocadas por internautas. No final da primeira década do século XXI, a venda de CDs caiu bruscamente em função da popularização de transferências ilegais pela internet. Era bem mais fácil e mais barato para o público baixar as músicas gratuitamente do que pagar pelos CDs. Gêneros musicais. Uma das características dominantes da música a partir do século XX foi a busca por novos métodos de composição que fossem capazes de interagir nas formas melódicas e estruturas musicais. No início do século XX, a burguesia ainda se mantinha como público dominante no que se diz respeito ao acesso da música erudita. Por outro lado, houve uma preocupação em democratização da música erudita. No entanto, o cotidiano de um trabalhador urbano colocava para fora as condições de desfrutar diferentes tipos de produção cultural. Além disso, o grande público, no início do século XX, não se preocupava com a música do seu tempo. A partir desse ponto, a música foi se modificando ao longo das décadas e novos estilos musicais foram surgindo. O blues. O blues se fundamenta em notas tocadas ou cantadas numa frequência baixa, que mantém uma estrutura musical repetitiva. Ela surgiu nas plantações de algodão das fazendas do Mississippi, nos Estados Unidos, onde escravos trabalhavam e faziam canções relacionadas à sua fé e suas origens. Esse termo apareceu pela primeira vez no Diário de Charlotte, que era uma professora negra nascida livre nos Estados Unidos durante o século XIX. Entre os anos de 1862 e 1965, ela viveu e trabalhou no território conhecido como Carolina do Sul. Nesse período, ela elaborou um diário com informações sobre os escravos que viviam em alojamentos, descrevendo e denunciando o sofrimento por eles. Já no início do século XX, os negros procuravam melhores condições de vida, migrando para cidades como Chicago, e levaram com ele o blues. É importante salientar que o blues influenciou o jazz e o rock and roll,
Esse gênero serviu de inspiração para vários outros estilos ao longo da história. O blues perdeu força e acabou sendo esquecido pela grande massa, ficando restrito aos amantes desse estilo. O jazz, conhecido pela improvisação, é um gênero musical em constante mudança. As origens desse gênero são controversas, mas é possível considerar que ela foi desenvolvida a partir do blues. A impossibilidade de praticar sua cultura, a população afro-americana escravizada teve de adaptar os costumes dos brancos, e daí surge o jazz e o blues. Os escravos eram proibidos de cantar ou tocar os instrumentos trazidos de suas terras de origem, pois seus donos não permitiam manifestações culturais, com medo que eles incitassem às revoltas. Mesmo assim, os afro-americanos cantavam durante o trabalho, como uma pessoa iniciando o canto e os demais respondendo, repetindo ou improvisando. De todos os gêneros musicais afro-americanos, esse é o que mais se aproxima com a música europeia. O jazz conseguiu atrair a atenção de todas as classes sociais, destacando-se com muitas tendências. Rock and roll. O rock surgiu em meados da década de 1950 e nasceu da mistura de outros gêneros como o blues, o country e o jazz. Ele se contrapôs a uma sociedade de valores estabelecidas e tinha como objetivo o protesto político, cultural e social. Os jovens eram seus principais atores. O termo rock and roll foi criado em 1951 por Alan Freed, durante seu programa radiofônico. O grande artista desse período foi Elvis Presley, de 1935 a 1977, considerado o rei do rock por muitos anos. Elvis Presley foi o famoso cantor de todos os tempos, uma fonte de inspiração a muitos artistas do rock and roll, ganhando o apelido do Rei do Rock. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma grande inovação tecnológica. A indústria fonográfica norte-americana deslanchou. Uma dessas inovações foi a invenção de produtos que, como subprodutos da música, passaram a ser comercializados para seus fãs, como camisas, bonés, acessórios e discos de vinis. Na década de 1960, o rock se estabeleceu como um dos principais estilos musicais e bandas como os Beatles, Rolling Stones foram se destacando. Na década de 1970, o rock tornou-se mais agressivo, e nesse período surgiu o punk rock. Suas letras abordavam a política anarquista, a revolucionária, versavam sobre temas como o desemprego, as guerras, a violência e as drogas. Os artistas desse estilo usavam jaquetas de couro, camiseta branca, calça jeans e tênis. Porém, sua principal característica era os cortes de cabelo, que podiam ser curtos ou compridos, mas sempre com um estilo não convencional, coloridos e, em geral, penteados com as pontas para cima com o auxílio de gel ou fixadores. Nesse mesmo período, surge outro estilo, o heavy metal, que é um tipo de som mais pesado. Esse gênero se desenvolveu no final da década de 1960 e no início da década de 1970. As bandas que criaram esses gêneros apresentavam um timbre distorcido, saturado, mais amplificado. Ilustram esse estilo as bandas como Metallica ou Iron Maiden. Pop. O acesso da população aos meios de comunicação permitiu o consumo em massa de produtos culturais, como a música. A música pop soube dominar a mídia, visando o consumo mundial da sua produção. Diversas bandas como jazz, rock compõem a história da música pop. O entretenimento ainda é um grande formador de identidade pessoal e social em nossa sociedade. É o fenômeno da idolatria e muito explorada no pop. Os ídolos têm seu prestígio cultivado por fã-clubes que são alimentados com canções, shows, filmes e material impresso. Com a criação da MTV em 1981, o videoclipe passou a ser uma ferramenta muito importante para a divulgação da música, do artista e de seu comportamento. Como o pop busca atrair a grande audiência, as imagens e os assuntos a serem tratados no videoclipe devem ser atuais, apresentando elementos contemporâneos de forma global.
Devem também expor a ideia de vida como um espetáculo, criando um universo mágico e estimulante para o público. O primeiro grande sucesso da MTV foi o videoclipe de Thriller, de Michael Jackson. O principal canal se recusou a exibi-lo por sua duração de 14 minutos, com a ameaça de boicote pelas gravações da música. A MTV aceitou transmiti-lo e de imediato o vídeo se tornou algo mundialmente pedido, sendo exibido a cada 40 minutos. A coreografia de Michael Jackson nesse clipe é lembrada até os dias atuais. Após o sucesso da música Thriller, percebeu-se que a performance do videoclipe são fundamentais para o músico, pois impulsionam as suas vendas. Michael Jackson beneficiou-se com o videoclipe superproduzido, que ajudou a construir sua imagem e a torná-lo um ídolo mundial e conhecido como o Rei do Pop. Em busca de maior alcance do público, o pop misturou-se e fundiu-se com vários outros gêneros. Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, que eu tentarei ajudar vocês, ok? Tchauzinho e até a próxima aula.